Vamos agora ao nosso último cenário político de hoje. Feira Nova do Maranhão. A prefeita Luísa Coutinho perdeu a maioria na Câmara Municipal e agora começa a sofrer as consequências por isso. Uma CPI foi assinada por 8 dos 9 vereadores que tem lá. E com isso, se ela perdeu o apoio na Câmara dessa maneira, CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina, então pode ter consequências graves lá no final. A prefeita pode inclusive ser afastada do cargo, a prefeita pode até sofrer impeachment. Esse aqui é o motivo da CPI, que é a justificativa feita aqui no documento para embasar a CPI. Notificação da Comissão Parlamentar. A excelentíssima prefeita municipal de Feira Nova do Maranhão, senhora Luísa Coutinho Macedo, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, comunico a Vossa Excelência a instauração da referida comissão, que tem como objetivo verificar, analisar as recusas de Vossa Excelência em responder os requerimentos encaminhados pelo Poder Legislativo de Feira Nova do Maranhão. É sabido que é dever da Câmara de Vereadores acompanhar e fiscalizar os atos do Executivo. É sabido que é dever da Câmara de Vereadores acompanhar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, tendo essa garantia inserida na Carta Magna de 1988. Todavia, por razões desconhecidas, o Executivo vem frustrando o papel constitucional dessa Casa de Leis. Desta forma, notifico Vossa Excelência a apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, podendo ainda acompanhar o feito e requerer informações. Segue em anexo documentação inerente. Temos aí também a assinatura dos vereadores, todos que assinaram a CPI, foram 8 dos 9 parlamentares. Vou ter que colocar na tela para você também, para a gente estar sintetizando aqui essas questões. Veja aí, esse aqui é o documento que os vereadores encaminharam para a prefeita. Comissão Parlamentar de Inquérito, o presidente é o vereador Rosi Góes. Não está dando para ler aqui. Bom, o presidente é o vereador Rosi Góes de Arruda, está aí assinado. O relator João Carlos da Silva, membro Gilmarco Gomes de Oliveira. Vamos subindo aqui o documento. Então, foram esses aí os 8 vereadores. Não dá para você ver todo o documento, infelizmente. Mas veja bem, quando uma comissão dessa é instaurada, a prefeita agora precisa correr. Está aí Lealdo Coutinho, presidente da Câmara, e o presidente da comissão. A prefeita precisa correr. Talvez a prefeita e os vereadores, os secretários, não se deram conta da gravidade disso aí. Vereador tem poder. E o vereador, ao usar esse poder nesse momento aí, complica muito. Isso verdadeiramente pode acabar em afastamento da prefeita Luísa. Pode acabar em impeachment da prefeita. Porque se não tem maioria na Câmara, é complicadíssimo. É muito difícil. Veja, uma CPI torna os vereadores que são parlamentares, veja o poder de uma CPI, ela dá ao vereador o poder de policial, ela dá ao vereador o poder judiciário nas mãos de um vereador. Ele agora já não é mais só um vereador, ele é um policial também, pode até mandar prender lá dentro da Câmara algum depoente. Então os poderes do vereador numa CPI crescem sobremaneira. E aí, pode até dizer, mas, gente, só porque a prefeitura não respondeu umas indicações, uns requerimentos, isso é motivo? Sim, está na lei. É tão grave que Balsas também já passou por essa situação. Eu me lembro aqui na época do prefeito Rochinha.
Ele, por pouco, não sofreu uma CPI também. Ele é porque não tinha uma maioria na Câmara, mas também não tinha uma minoria tão significativa. Então, foi esse mesmo motivo, falta de resposta do gabinete para os documentos dos vereadores. Os vereadores, então, prepararam a CPI, mas aí o Rochinha, com toda a equipe, articulou muito para evitar a CPI. Eram reuniões de 2 horas da manhã, 1 hora, 3 horas da manhã, estava lá reunido para evitar. Conseguiu evitar a CPI. Conseguiu evitar. Mesmo assim, um outro vereador, na época era o vereador Gilson da Bacaba, até acabou levando para o Ministério Público, como não conseguiu abrir a CPI, mas ele levou essa denúncia para o Ministério Público. Mas aí acabou que não teve aquela consistência jurídica necessária e a gestão conseguiu derrubar. Mas só para se ver que isso é muito sério, não responder o que o vereador pediu. E não é uma simples indicação, pode ter nesse meio, veja a gravidade agora, pode ter nesse meio aí algum requerimento pedindo informações financeiras, orçamentárias, dotação orçamentária, valor de obra, alguma coisa assim. Então, e não foi respondido esse requerimento. A Justiça pode, então, entender que foi impedido o vereador de legislar, de trabalhar, de fiscalizar. Isso pode dar afastamento, pode dar improbidade administrativa. Percebe a gravidade de como isso vai ser lá na frente? E ela não tem maioria na Câmara. Se não tem maioria, vai ser esmagado lá. A decisão está lá. Lá pode-se fazer o relatório final que quiser, tendo maioria, faz o relatório que quiser e aprova. Depois do relatório, pode, então, entrar contra a prefeita aí por improbidade administrativa. Uma CPI como essa é complicada para a prefeita de Feira Nova. Não ter maioria na Câmara é um erro administrativo muito grande. Se eu fosse a prefeita, se eu fosse da equipe da prefeita Luísa Coutinho, nesse momento eu estaria correndo muito. Eu, inclusive, pararia a gestão de Feira Nova para fazer articulação política, porque é grave. E o ano que vem ela busca a reeleição. Como que vai buscar com uma dor de cabeça dessa? É extremamente delicado. CPI é uma questão política. Não é só jurídica. Como o impeachment é uma decisão política. Então os vereadores têm um superpoder nesse momento. E veja bem, na oposição já tinha 6 vereadores. 3 estavam na base da prefeita. E agora para a CPI tinha 2 que assinaram também a CPI. 2 que era do lado da prefeita já pulou. Veja como está grave lá. Não adianta agora a prefeita justificar uma coisa. Tem que fazer política agora, junto aos parlamentares. Tem que procurar, tem que dialogar, tem que articular, tem que conversar, tem que buscar os parlamentares, porque eles agora estão com o poder máximo nas mãos. Estão com o poder máximo nas mãos. Dependendo do que eles tiverem aí de documentos que não foram respondidos, a gravidade está aí. Porque se solicitaram algum documento importantíssimo e não foi respondido, olha, consequências graves aí. Consequências graves. Não se pode perder o parlamento, nem estadual, nem municipal, nem nacional. Por isso que os governos fazem tantas concessões aos parlamentares, porque o poder deles é grande. Às vezes a pessoa diz assim, vereador não faz nada. Olha, muito cuidado com esse não faz nada. Muito cuidado com esse, vereador não tem força. Cuidado, tem muita força sim. Então, se eu fosse a prefeita Luísa, eu pararia muitas atividades administrativas nesse momento e me dedicaria totalmente a essa comissão parlamentar de inquérito da Câmara de Vereadores. Porque reverter essa situação é importantíssimo. Esta foi a última parte do seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.